Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite, muito bem, vocês estão aí junto comigo. Que bom, então hoje, domingo, para lá de especial, ainda muito mais especial para mim. Primeiro porque o meu primeiro Dia dos Pais, em que eu sou um dos homenageados. Há 32 anos eu homenageei e hoje eu fui um dos homenageados. Isso para mim é uma grande bênção. Ainda mais na apresentação da minha filha, que nasceu há 33 dias atrás, e que quero pedir perdão aqui a todos os pais, mas não tem criança mais linda do que a minha filha. Ainda não fizeram, né? Ela é linda, tudo nela é lindo, tudo. O narizinho é lindo, a mãozinha, tudo na minha filha é lindo, né? Até, às vezes, quando ela salva um pãozinho, a gente acha lindo, né? Esses dias a minha esposa estava com ela, né, nos braços, e ela me chamou e querido, olha só que coisa mais amada, ela salvou um pãozinho. Que amor, né? Mas também quando sou eu, meu Deus do céu, né? Mas é assim, né? É assim. Tudo na criança a gente acha lindo, né? Nós adultos, nós já somos grandes, a criança é um ser angelical. Então, eu fico muito feliz com isso. Também quero aproveitar aqui para passar o meu bastão aqui, porque algumas pessoas vieram com aquela piada, parabéns, pai fresco, né? Algo original, nunca tinha ouvido essa piada, tá? Então hoje eu quero passar o meu bastão para o Julinho. Cadê o Julinho? O Julinho não está aqui, a sorte dele não está aqui. O Julinho está quieto que... tá lá, Julinho, muito bem. Então, meus irmãos, vocês podem cumprimentar o Julinho como o pai mais fresco, tá? Ele é mais fresco que eu, né? Ele já, daqui a pouco, vai estar com a filhinha dele nos braços também, tá? Julinha, eu acho que é isso. Muito bem, então, pessoal, investindo nesse momento de paternidade que nós estamos, que eu estou vivendo nesses últimos dias, porque me parece que o pai, a mãe, ela é mãe desde quando houve a concepção. Ela já é mãe, a mulher ela nasceu para isso. Muitas vezes parece que o pai não precisa ter a criança nos braços para cair a ficha, pelo menos comigo foi assim. Então lá na sala de parto, veio a médica tirou a Sara, enrolou no lençol e disse, toma, né? Muito bem, eu perguntei, onde está o manual? Não vem junto, o manual não vem junto. Então é assim, o pai é assim, a gente pega, depois vamos embora e a gente vai tentar nessa caminhada ser o melhor pai possível. Meus irmãos, eu quero hoje compartilhar com vocês uma palavra que Deus colocou no meu coração alguns dias atrás sobre a paternidade de Deus. Aproveitando também este momento, o dia dos pais, quero felicitar também a todos os pais que estão aqui, parabéns pelo dia de vocês. E eu convido respeitosamente a todos para que abram as suas Bíblias, por gentileza, no livro de Juízes, capítulo 1. Juízes, capítulo 1, ou 1 para quem não fala inglês. Nós vamos ler a partir ali do versículo 9. Localizamos? Amém? Então vamos lá. Quem não trouxe Bíblia pode acompanhar do telão, mas por favor não esqueça da sua Bíblia. Vamos lá. Depois disso, capítulo 1, versículo 9. Depois disso eles desceram para lutar contra os cananeus que viviam na serra, no Negueb e na Cefelá. Avançaram contra os cananeus que viviam em Hebron, anteriormente chamada Kiriat Arba, e derrotaram Cesar, Aimã e Talmai. Daí avançaram contra o povo que morava em Debir, anteriormente chamada Kiriat Sefer. E disse Caleb: darei minha filha Axa em casamento ao homem que atacar
atacar e conquistar Kiriat Sefer. Otoniel, filho de Kenaz, irmão mais novo de Caleb, conquistou a cidade. Por isso Caleb lhe deu sua filha Axa por mulher. Um dia, quando já vivia com Otoniel, ela o persuadiu a pedir um campo ao pai dela. Assim que ela desceu do jumento, Caleb lhe perguntou: o que você quer? Ela respondeu: dê-me um presente. Já que o Senhor me deu terras no Negueb, dê-me também fontes de água. E Caleb lhe deu as fontes superiores e as inferiores. Muito bem, pessoal. Muito bem, meus irmãos. Essa palavra, então, antes de mais nada, eu quero dizer aqui, como o pastor Michael falou, Deus é realmente um Deus de família, né? Deus, na sua concepção, na sua natureza, Ele é um Deus já representando uma família. Alguns domingos atrás, eu disse que nós temos aqui, dentro da Trindade, né, Deus como Deus Trino, Deus Pai, o Espírito Santo e Jesus Cristo, formando uma Trindade. Cada um tem a sua representação dentro da família. Tá? Eu disse que Deus, naquela oportunidade, representa o Pai, porque em Efésios 1:3 diz o seguinte: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a imagem de Deus, ela é representada pelo Pai. Quando eu me refiro a Jesus Cristo, eu me refiro ao Filho, porque em Colossenses 1:13-15 diz: pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Então, se Deus, trazendo a representação para a família, é o Pai, Jesus Cristo é o Filho. E o Espírito Santo, no Antigo Testamento, quando se fala em Espírito Santo, a palavra é Ruá, ou seja, o Ruá de Deus. E Ruá é uma palavra hebraica que traduz como brisa. Então lá em Gênesis, quando diz ali que quando Deus criou o mundo, enfim, e o Espírito pairava sobre as águas, esse era o Ruá, é o Ruá de Deus. E o Ruá, ele tem a representação aqui, primeiro, que é uma palavra feminina, né? E lá em João 3:4-5, Jesus diz o seguinte: perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água do Espírito Santo. Então o Espírito Santo no Novo Testamento, ele traz essa representação como se fosse da maternidade, porque ele fala de nascimento, e obviamente nós só podemos nascer de mãe. Então, dentro da família, o Pai, o Espírito Santo e Jesus Cristo representam cada membro. Por isso que Deus, na sua natureza, é um Deus de família. Por isso que Deus é uma família, por isso que Deus preza tanto pela família e pela continuidade dela. Eu quero trazer um pouco desse contexto para a história que nós vemos aqui, a história de Caleb. Caleb era um grande guerreiro que, junto com Josué, era um dos 12 espias e foram espiar a terra prometida. E Caleb ali, ele conquistou várias cidades, derrotou vários exércitos e estava ali conquistando cada vez mais. Só tinha uma terra, né? Tinha um exército que era muito poderoso, que era o Kiriat Sefer, que era uma terra de gigantes e gigantes muito poderosos. Então, ele fez a seguinte proposta: olha, o machão, o homenzão que for lá e destruir aquela cidade vai ter o privilégio de casar com a minha filha. Só para a gente entender, tá? Para a gente contextualizar um pouco, essa cidade, Kiriat Sefer, ficava mais ou menos na região de Hebron. Por gentileza, Silma. Hebron, talvez o pessoal do fundo não vai conseguir ver muito bem, tá? Mas foi o único mapa mais claro que eu consegui encontrar. Eu fiz ali um círculo vermelho onde é a cidade de Hebron, tá? Isso, Hebron. Muito bem. Ao lado de Judá, ali, tá? Que, aliás, essa era a terra pertencente à tribo de Judá. Ali a cidade de Hebron. Muito bem. Essa cidade, tá? Kiriat Sefer, hoje, o que se sabe dela é que ela é mais ou menos assim. Por gentileza.
A próxima, ó, ela é mais ou menos isso. É uma região desértica, onde há pouquíssimas vegetações, onde não há água. É uma região com terra totalmente infrutífera. Mas foi essa terra, aí, uma terra infrutífera, como vocês podem ver, que Caleb entregou para a filha dele morar. O grande guerreiro, né, entregou então: filha amada, filha Axa, vou te dar um marido guerreiro e tu vai morar aqui. Né? Seja bem-vindo à tua casa. Olha que paisagem maravilhosa. Né? Que coisa linda. Então, que belo presente recebeu Axa do seu pai, Caleb. Muito bem, meus irmãos, mas por que disso? Eu quero analisar junto com vocês essa história. Eu quero tratar um pouco, conversar um pouco com vocês, e falando da paternidade de Deus de acordo com essa história que nós lemos aqui. Por quê? Porque a revelação mais profunda que nós temos sobre a paternidade de Deus é que essa paternidade de Deus, ela se demonstra, ela se revela por meio do nosso Pai terreno. Muito do nosso Pai terreno tem a ver com a paternidade de Deus, porque Deus é Espírito. Deus é um ser espiritual. Eu não consigo enxergar Deus aqui. Onde está Deus? Se alguém enxergar, me avisa, porque eu não estou enxergando. Então, porque Deus é um ser espiritual, Deus é Espírito. Então, ele usa o Pai terreno aqui, o seu caráter, as suas características, as suas falhas e limitações, talvez também, para demonstrar, para tentar demonstrar como é o seu caráter divino. Daí a nossa responsabilidade como pais. E eu realmente tenho me preocupado muito com isso. Será que eu vou ser um bom pai para minha filha? Será que eu vou conseguir transmitir para minha filha, mostrar para ela por meio da criação, por meio de ensino, como é Deus? Será que a minha filha, olhando para mim, ela vai conseguir olhar a Deus? Isso é um grande desafio que nós pais, nós temos na criação dos nossos filhos. Porque, assim, infelizmente, muitas pessoas, quando ouvem falar de Deus, na figura de pai, quando eu falo Deus Pai, ela sente talvez ela sente certa repulsa. Porque a imagem de pai que elas tiveram, aqui como pai terreno, não foi uma imagem saudável. Não tiveram uma boa convivência. E, meus irmãos, fatalmente, isso sempre vai respingar em Deus. As dificuldades que nós temos com os nossos pais geralmente vai interferir na relação que nós temos com Deus, ou na falta dela, ou na dificuldade dela. Por exemplo, um pai que foi ausente na criação dos filhos pode acarretar que o filho pense que Deus não ouve as orações dele. Deus é um Deus silencioso. Eu estou orando e Deus não responde a mim. De igual forma, também um pai que foi muito rigoroso na criação dos filhos, que castigou muito. Isso tem a tendência de criar no filho uma imagem de um Deus que castiga. Eu vou obedecer a Deus porque Deus castiga. Os antigos falam muito isso. Isso Deus castiga. Meu Deus, parece que Deus está com um chicote assim esperando. Faz porque agora você vai levar. Vem para te ver. Em contrapartida, aqueles que tiveram pais amorosos, carinhosos, misericordiosos, conseguem ter a imagem de um Deus que é assim também, um Deus que perdoa, um Deus que educa, que dá limites, mas também que um Deus que é bondoso e poderoso. Meus irmãos, Deus quer se revelar a nós como um pai protetor, um pai zeloso, amoroso, cheio de misericórdia. O grande desejo de Deus em relação à sua paternidade é isso: se revelar como Deus é. Como é o caráter de Deus como pai para nós? E por isso então, que junto com vocês, eu quero ver aqui algumas características, eu quero ver algumas diferenças, algumas semelhanças da paternidade de Deus e a paternidade de Caleb em relação a Axa. Aonde o caráter da paternidade de Deus, o caráter mais profundo da paternidade de Deus, se parece com um modelo de paternidade que Axa tinha em relação a Caleb. E aonde isso vai influenciar na nossa vida espiritual.
Então, meus irmãos, assim, pode ter certeza que o teu relacionamento que tu tens com o teu pai, ele define ou pode definir em muito a tua vida espiritual. Isso pode influenciar na imagem que tu vai ter de um Deus, né? Então, quando eu falo em Deus Pai, qual é o primeiro sentimento que desperta no teu coração? Qual é a primeira coisa que vem na tua mente? Com a imagem de Pai. Eu peço que o Espírito Santo ministre o teu coração nessa noite, fale muito contigo. Humildemente eu quero me colocar na presença de Deus para ser esse instrumento, porque assim, meus irmãos, eu creio que Deus pode fazer uma obra na tua vida. Deus pode desatar alguns nós. Deus pode, te trouxe aqui essa noite, não foi por acaso, não foi sinceramente porque eu não tinha nada para fazer, foi porque há algo a ser derramado sobre a tua vida. Então, como o pastor Michael falou, abre o teu coração, aproveite isso, abre as portas da tua vida para que Deus possa entrar. E assim, o primeiro elemento, o primeiro tópico, o primeiro ponto que eu falo aqui sobre a paternidade real de Deus é que a paternidade de Deus revela que Ele investe sempre no que é melhor para nós. Juízes, capítulo 1, versículo 12, diz assim: E disse Caleb: Darei minha filha Axa em casamento ao homem que atacar e conquistar Kiriat-Sefer. Muito bem. Caleb, como eu disse, foi um dos espias e juntamente com Josué foi o único que teve um pensamento positivo, foi o único que teve uma visão positiva quando ele viu Canaã. Ele chegou à beira de Canaã, mandado por Moisés. Moisés mandou eles espiarem a terra que eles haveriam de conquistar. Então, Caleb olhou para a terra, olhou para aqueles gigantes, olhou para um monte de guerreiros. Enquanto delas disseram: olha, não tem como a gente invadir essa terra. Caleb disse: tem como, nós vamos invadir, nós vamos conquistar essa terra, porque ela é uma terra que mana leite e mel, uma terra de cachos de uvas grandes, ou coisa mais maravilhosa. Então, o caráter de Caleb, ele tinha um espírito de guerreiro. E como guerreiro, Caleb, obviamente, ele queria um homem forte, um homem corajoso para casar com a sua filha. Ou seja, ele queria realmente um bom marido para sua filha. E qual é o pai que não quer um bom marido para sua filha? Realmente, sinceramente, do fundo do meu coração, eu ainda não estou preparado para tratar sobre esses assuntos em relação à minha filha. Inclusive eu, o pastor Michael e o Jefferson já criamos um grupo de extermínio, e estamos preparados para o que virá pela frente. Mas enfim, a gente precisa tratar. Brincadeira, tá? Mais ou menos, brincadeira. Eu já estou orando pelo casamento da minha filha, eu estou orando pelo homem de Deus que a minha filha vai casar, já estou abençoando a vida relacional e a vida emocional da minha filha, sim, tá? Mas, como diz a palavra, há tempo para todas as coisas debaixo dos céus. Deixa que cada momento viver o seu momento, deixa essas coisas para mais tarde. Ela tem só 33 dias, Então, Caleb, preocupado com o futuro da sua filha, obviamente que lançou esse desafio. Olha, quem conquistar essa terra vai poder casar com a filha, terá esse grande trunfo. Óbvio, ele sabia que teria que ser um homem muito guerreiro, um homem muito poderoso, um homem muito destemido, porque Kiriat-Sefer era muito difícil de ser conquistado. O intrigante é que Axa, a filha de Caleb, o seu nome, ele revela um traço do seu caráter. Antigamente, os pais davam os nomes aos filhos de acordo com o caráter deles, ou pelo menos o que se desejaria que eles fossem. A menina,
quando ela ia receber um nome, ela recebia o nome na primeira vez em que fosse lida a Torá. Então eles liam a Torá, iam falando o nome dos ancestrais, e aí assim eles falavam o nome da filha. Axa significa adorno de tornozelo. Como se fosse, não sei se pulseira de tornozelo, porque pulseira é pulso. Usar pulseira no tornozelo vai ficar meio complicado, não sei. Tornozeleira, né? Seu mala, né? Tornozeleira. Então, a palavra axa, ela significa então tornozeleira, um adorno, uma joia, algo bonito. Então, para Caleb, axa realmente era uma joia. E ela casou-se com um homem com os mesmos traços do pai dela, um guerreiro. Olha que coisa interessante isso. Aonde eu quero chegar? Meu irmão que é pai, aqui esta noite, principalmente pai de menina. Tu desejas que a tua filha se case com um homem valoroso? Deseja que a tua filha tenha um casamento de sucesso, um marido honesto, um marido de caráter, um marido cumpridor das suas obrigações? Então eu vou te dar uma dica: seja este marido. Porque o pai, ele tem a responsabilidade de ser o futuro marido da sua filha. Então, se aparecer um fundível do lado da tua casa, né? Querendo a mão da tua filha, não condena ela. Não condena ela. Cuidado. Cuidado. Daí a nossa responsabilidade. Eu quero para minha filha o homem de Deus. Então eu vou tentar ser esse homem de Deus. O esposo aqui de Axa, o nome dele era Otniel. E Otniel significa leão divino. Olha só como o cara era guerreiro. O leão, na natureza, é o rei da selva, é um caçador destemido. Então, assim era o leão. Então, Axa tinha um grande privilégio de chegar em casa e dizer: oi, meu leão. Olá, leãozão. Eu não sei, meu irmão, se não quer aproveitar a sua oportunidade, aproveita essa deixa, aproveita, não é toda hora. Aproveita essa deixa, vira para essa bênção do teu marido que está ao teu lado e diz assim: ó, tu é o meu leãozão. Pode falar, aproveita. Isso, tu é o meu leãozão. Ei. Isso é para saltar a capa da chaleira. Então, nós homens, nós pais, né, nós somos os grandes responsáveis por mostrar para as nossas filhas qual é o tipo de homem que elas devem casar. Então, tu, né, meu colega, meu irmão, que é pai de menina, como tu tens sido como pai? Como tu tens sido como pai? E aqui eu trago essa semelhança porque a paternidade de Deus realmente foi como a paternidade de Caleb, tentando, buscando que o marido da sua filha Axa fosse o homem mais guerreiro, o melhor dos homens entre todas as tribos. E assim Deus é, porque Deus sempre quer o melhor para nós. Deixa eu compartilhar contigo uma palavra que Deus falou comigo no dia, já vou lhe dizer. Deus falou comigo essa palavra em 2008, era novembro de 2008, Deus falou comigo. Eu estava me preparando para fazer a prova da ordem pela terceira vez, porque eu reprovei 2 vezes e só fui passar na terceira. Mas isso é normal, não que eu seja burro, porque é difícil mesmo. Tá? Só para explicar. Eu estava fazendo a prova da ordem pela terceira vez. Né? Se tivesse que fazer 10, eu ia fazer 10, porque eu ia passar nesse negócio. Tá? Eu pedi uma palavra do Senhor enquanto eu estava estudando na mesa da cozinha da minha casa. E Deus me deu a seguinte palavra. Lucas, capítulo 11, versículo 11. Qual o pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito
Espírito Santo a quem o pedir. Então é óbvio que Deus quer sempre o melhor para nós, mesmo a gente às vezes não conseguindo enxergar isso. Imagina a Axa que cresceu no deserto junto com o povo peregrinando lá com Caleb, e realmente o povo ficou 40 anos no deserto para que ele aprendesse a não murmurar contra Deus, para que ele aprendesse a reconhecer Deus como o Senhor. E ali no deserto, esses 40 anos, a melhor coisa que Deus poderia fazer para aquele povo era deixar que eles peregrinassem os 40 anos do deserto, um tempo de disciplina. Porque assim, meus irmãos, o pai que não corrige o seu filho, o pai que não disciplina o seu filho, ele impede que o seu filho veja a importância que há no tratamento do seu próprio caráter. O pai que tem assim, pode fazer, não tem problema, vai lá falar com a mãe decide. O pai que não disciplina, porque o poder de disciplina no lar é do pai. O pai tem esse poder de regular as coisas. Ele tem que ser o pai que ele é amado, mas também o filho deve saber que quando as coisas começam a apertar, não chama o pai, porque ele sabe que o pai vai corrigir. E a falta de correção impede que o filho, quando for adulto, impede que o filho enxergue a bênção que há na disciplina de Deus para com a sua vida. Às vezes o melhor de Deus para a tua vida nesse momento é passar por um momento de disciplina, por mais horrível que isso pareça. Talvez você esteja peregrinando há 40 anos no deserto. Então é hora de parar de murmurar contra Deus e é hora de dizer assim: Senhor, qual é o meu plano nisso? Eu estou passando por isso por quê? Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Não é ruim. Meu irmão, creia, busque a vontade de Deus para a tua vida. E se o que está passando nesse momento, busque se isso é propósito de Deus, com certeza é, mas se é um momento de disciplina, de prova, entrega o teu coração e entra, porque o obreiro aprovado, ele precisa passar por uma prova. Falando de prova, bem rapidinho, já compartilhei isso uma outra vez, bem rapidinho. Quando eu fui fazer o vestibular do meu curso de teologia, era só prova de português e redação, e eu sou advogado, eu sei escrever. Por que eu vou estudar se eu sei escrever? Se eu sei escrever uma redação, eu escrevo redação todos os dias. Fui para Curitiba, fiz o exame, meu vestibular, aí eu cheguei aqui em Gravataí, liguei para o Marlon, foi junto comigo, o Marlon tinha passado no vestibular, e eu disse: eu olhei meu nome. Aí o Marlon, assim, um amigo meu, um amigo nosso, irmão do Charles, disse assim: olha, o teu nome não está na lista dos aprovados. Aí eu liguei lá para a faculdade e perguntei: olha, moça, o que acontece? Eu fiz um vestibular com curso de teologia, e o meu nome não está na lista dos aprovados. O que pode ter acontecido? Ela disse assim: olha, senhora, o que pode ter acontecido é que o senhor não passou. E eu não passei. Eu fui, tipo assim, por limbo, assim, eu fui para aquela área, a parte eu não esqueci o termo, mas eu fui para a área de espera, tipo assim, se não preenchesse as vagas, aí eu seria chamado. Suplente, muito obrigado. Eu fui suplente, então eu passei no curso de teologia, que era só uma redação como suplente. O que Deus estava querendo trabalhar comigo? A minha soberba, o meu orgulho, eu achando que eu estava fazendo as coisas na força do meu braço. E a reprovação do meu vestibular foi a melhor coisa que Deus fez na minha vida. E a aprovação também depois, porque ele chamava como suplente. Mas isso foi Deus, E que Deus fale contigo, meu irmão. Segundo ponto, segundo aspecto dessa história aqui, que eu quero compartilhar com vocês sobre a paternidade de Deus, é que a paternidade de Deus pode suprir o que a paternidade terrena foi insuficiente. Deus é um Deus tão poderoso que Ele é capaz disso. Vejamos junto comigo Juízes capítulo 1,
versículo 15. Dê-me um presente. Axa falando para Caleb: dê-me um presente. Já que o Senhor me deu terras no Negueb, dê-me também fontes de água. Como nós falamos aqui, então, Caleb ofereceu para sua joia, a sua filha amada, e para o guerreiro que vencesse, né, esse exército, a cidade de Kiriat Sefer. O intrigante é que Caleb conhecia essa cidade. Ele sabia que lá era uma área infrutífera e deserta, e mesmo assim mandou a sua filha e o seu genro para lá. E também a gente pode ver aqui, né, que Axa chegou até o seu pai Caleb fazendo o seguinte pedido: me dá um presente. Me dá um presente. E ela pediu fontes de águas, já que a terra recebida ficava no Negueb. Meus irmãos, vem junto comigo nessa. Vem junto comigo nesse mistério aqui. Olha só. Axa, a joia, a linda, a pérola, a amada de Caleb, recebeu para iniciar a sua vida com seu esposo, ter filhos, se estabelecer uma localidade onde não tinha água. Imagina Axa como filha: meu Deus, mas eu sou a filha amada, o meu nome é joia. Como eu posso receber uma área desértica? Às vezes, o nosso pai terreno nos oferece o nosso pai terreno faz com que a nossa vida tenha algumas áreas desérticas. Falta de perdão. Talvez muitas pessoas, e principalmente os filhos das pessoas mais antigas, cresceram sem ouvir o meu te amo. Isso vai gerando coisas, isso vai fazendo com que as pessoas transfiram esse déficit para os seus relacionamentos. Muitas vezes nós recebemos dos nossos pais algo totalmente inesperado. Daquela pessoa que é o pai, que deveria dar amor, deveria dar atenção, deveria dar a correção correta, deveria ser quebrantado para pedir perdão para o filho, para a filha. E muitos dos filhos crescem sem isso, com áreas desérticas no seu coração. Eu não sei como está o teu coração nessa noite, não sei como tu te apresentou aqui, não conheço talvez a fundo a história da tua vida, mas Deus se conhece. E Deus sabe como foi o teu relacionamento com o teu pai. Ele sabe. Então assim, meu irmão, minha irmã, eu gostaria que tu refletisse nisso. Gostaria que tu refletisse em alguma área desértica do teu coração, que hoje tu sente falta disso. Ou que hoje tu acha que isso interfere no teu atual relacionamento ou na forma com que tu te relaciona com as pessoas. Deixa o Espírito Santo falar contigo enquanto eu vou falando. Por quê? Porque a gente tem a triste tendência de transferir a nossa área desértica para o nosso relacionamento com o Pai Celestial. Meus irmãos, isso realmente é muito grave. O que tu sente? Pergunto novamente. Quando tu ouve a palavra Pai, isso te traz um sentimento de amor? Isso te traz raiva? Isso te traz amargura? Te traz felicidade? No fundo do teu coração, qual é o relacionamento que tu gostaria de ter com teu pai que talvez tu não tenha hoje? Foi falado aqui no altar sobre Abba Pai, e realmente Abba é uma expressão infantilizada que retrata paizinho, papai. Talvez tua maior vontade hoje seja chegar para o teu pai e dizer: tu é meu paizinho amado, meu papai, meu paizinho querido. Mas há áreas desérticas do teu coração. E meus irmãos, isso precisa ser tratado. Hoje é dia
de perdoar. Deus te trouxe aqui essa noite, como eu falei, com propósito, que tu está na condição de filho. É dia de perdoar teu pai. Mesmo sendo uma tarefa dificílima, mesmo que ele tenha, talvez até abusado de ti, mesmo que ele tenha te humilhado na tua infância, feito com que hoje tu crescesse e te sentisse um adulto incapaz de fazer muitas coisas, uma pessoa insegura, é hora de perdoar o teu pai essa noite. Perdoa ele, porque isso pode destravar um relacionamento saudável com o teu pai celestial. Agora, meu irmão, que é pai, se tu está do outro lado, e que se tu acha que tu entregou de presente terras secas, principalmente para tua filha, deixa o orgulho de lado e vai pedir perdão. Vai reconstruir esse relacionamento. Que o Espírito Santo fale contigo nessa caminhada. Principalmente para quem tem filho, tranquilo, faça isso. Mas o meu enfoque aqui é com Axia. Porque o pai, ele exerce uma função indispensável para a mulher. Indispensável. Porque a mulher é mais emocional, ela precisa disso. Ela precisa do seu pai e ela precisa de um pai com caráter quebrantado. Se em algum momento da tua vida, talvez até querendo oferecer fontes, mas tu ofereceu áreas desérticas, foi negligente no trato com a tua filha. Quando era para pedir perdão, ficou quieto. Quando era para dar um elogio, ficou quieto. Quando era para dar um abraço, deu um castigo. Não sei, meu irmão. Deixa Deus tratar no teu coração e falar contigo aí. Mas hoje é noite de pedir perdão para a tua filha. Eu não sei com quem Deus está falando nessa noite, mas Deus está falando porque Ele colocou no meu coração. Terceiro ponto que eu encerro, que eu falo sobre a paternidade de Deus. O exemplo de fé e hombridade da paternidade terrena abre espaço para uma vida espiritual saudável. O exemplo de fé e hombridade da paternidade terrena abre espaço para uma vida espiritual saudável. Juízes 15, ela respondeu: dê-me um presente. Já que o Senhor me deu terras do Negueb, ou seja, já que o Senhor me deu terras desérticas, dê-me também fontes de água. E assim Caleb lhe deu as fontes superiores e as inferiores. Nessa região do Negueb, ali havia montanhas e vales. As fontes superiores, elas ficavam nas montanhas em cima, né? E de lá as montanhas jorravam essas fontes. As fontes superiores ficavam nos vales, e fluíam essas fontes e formavam rios ali naqueles vales. Geralmente, quando uma batalha era travada, quero chamar o tecladista por gentileza, porque eu já estou encerrando. Geralmente, quando uma batalha era travada, o exército ali tinha a vitória e ia para o alto da montanha para ver o tamanho do território que foi conquistado. E geralmente nos vales era o local que as batalhas eram travadas. O que isso nos ensina? Nos ensina que o exemplo da unidade da paternidade terrena vai ensinar o filho a glorificar Deus tanto nas vitórias quanto nas batalhas. O exemplo de fé vai fazer com que o filho entenda que quando ele tiver uma conquista, ele estiver no alto da montanha, ele vai beber essa fonte, que é Jesus. E quando ele estiver no meio do vale, no meio da batalha, no meio de uma situação difícil, ele vai dar glória a Deus. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Axia disse assim para Caleb: me dê um presente. O maior presente que um pai pode dar à sua filha
aos seus filhos, mas também a sua filha, é uma vida dedicada a Deus. É importante nós deixarmos uma vida tranquila para os nossos filhos, uma vida material tranquila para os nossos filhos, sim, isso é importante, mas a herança espiritual, ela é muito mais importante do que isso. A herança que um pai com hombridade deixa para os seus filhos é um caráter abnegado, é um caráter desprendido. É quando ele vê que ele realmente errou, quando ele vê que ele está fazendo alguma coisa errada, ele vai reunir os filhos e vai dizer na frente da família: eu errei, eu peço perdão por isso. Porque os grandes momentos de dificuldades tendem a unir a família. E a herança que eu tenho recebido, vamos lá, a herança que eu tenho recebido dos meus familiares é uma herança de amor. Hoje, eu fui passar o Dia dos Pais na casa, vamos lá, do meu avô. Eu fui passar o Dia dos Pais na casa do meu avô e da minha avó. Meu avô, ele tem 93 anos. 93 anos. A minha avó tem 92. E eu fui levar a Sara lá para eles conhecerem. Quando eu cheguei, e da mesma forma quando eu fui embora, eu fui dar um abraço para o meu avô. E ele disse o seguinte: ele encheu os olhos de lágrimas, porque ele é muito emotivo, né? Eu nem sei a quem eu tenho que puxar, né? Ele é muito emotivo como eu. Ele encheu os olhos de lágrimas e disse assim: o meu maior presente foi ter vindo aqui e trazido a minha bisneta para eu conhecer. E falou chorando. Meu avô, 93 anos de idade, rodeado de familiares, um monte de gente na volta ali, e ele chorando porque ele viu a sua bisneta, minha filha. Sabe qual é o maior presente, pai, que tu pode dar para os teus filhos? Amar a tua família. Colocar a tua família acima de qualquer coisa, de qualquer estrutura de orgulho, de qualquer razão. Porque às vezes a gente deve escolher: ou a gente tem razão, ou a gente é feliz. O maior presente que pode dar para os teus filhos, pai, é fazer com que eles se sintam amados. Porque assim eles vão saber que é um Deus celestial que ama eles acima de qualquer coisa. Porque esse Deus celestial, ele mandou seu filho para a terra para que esse filho fosse sacrificado, fosse ferido, fosse humilhado, fosse morto. Sabe para quê? Por amor a ti. Por amor a ti. O mesmo caráter de negação que Deus teve para conosco é o que nós pais devemos ter para com os nossos filhos. Eles devem saber que a gente larga tudo por eles, que a gente faz o que tiver que fazer por eles. E graças a Deus, eu tenho isso com meu Pai terreno e com meu Pai celestial. Eu fui restaurado nessa área, né? Fui restaurado nessa área. Então, nós já estamos encerrando aqui. Talvez o horário tenha avançado, talvez não. Mas hoje, nessa noite, nós vamos ter uma canção especial. Eu estava conversando com o pastor Micael que eu ia pedir para que essa música fosse incluída hoje, após a mensagem. Mas eu pensei assim: não, eu não vou pedir ao pastor Micael. Deixa que Deus coloque no coração dele, e o louvor que Deus colocar no coração dele, eu vou aceitar. Foi justamente ele incluiu a música